Muito bem, meus amigos da TV Cultura, estamos de volta com o programa Em Pauta, entrevistando o professor, ex-vice-prefeito Augusto Escompari. Gustavo, como que foi a administração sua e do Braulio? Foi uma administração difícil, porque nós não tínhamos assim muita verba. Você vê que nós dávamos água de graça para o povo, 20 centavos era o valor da água. E quando nós pedíamos para a Câmara para fazer uma taxazinha, porque não era possível, então o presidente da Câmara gritava assim: município rico, povo pobre. Quem era o presidente da Câmara? Collor. Gilberto Collor. É isso. E aí não havia jeito, certo? Então você tinha que dar água de graça. Era difícil. Mas o Braulio era um cara inteligente, ele sabia levar as coisas. Acontece que aquilo que nós fizemos, fala o Braulio, porque entre eu e o Braulio nunca houve uma discussão. E você participava ativamente? Participava assim, era muito mais fácil. Também não tinha cargo? Não. Não tinha salário? Nada. Naquele tempo era de graça, né? Mas Trabalhava era por muito amor. mais fácil o pessoal ir lá no armazém pedir o que precisava do que ir falar com o Braulio. Porque o Braulio tinha o seu Paulino na frente e ele procurava saber o que era o assunto. Se ele achava que não interessava, ele não atendia. Ele era durão, sabe? E o pessoal descia lá comigo. E eu fazia média, ajeitava. Inclusive tinha um fato curioso. A casa que o juiz morava era da prefeitura. E você sabe, casa sempre tem alguma coisa para fazer, né? Então o juiz mandava um ofíciozinho para ele para o que precisava fazer. E ele não fazia. Aí o Jomar vinha comigo. Augusto, mas peraí, tudo bem. Aí eu ia falar com meu tio Ernesto Mubá, que era o chefe dos pedreiros, falava: tio, vai até na casa do juiz, vê o que precisa e faz. E o Braulio falou: deixa comigo. E ele sabia que eu tinha mandado fazer, mas nunca ele perguntou: você mandou fazer? Nunca, ele nunca tocava no assunto. E muita coisa que eu ajeitava para fazer, ele nunca falou: mas por que você mandou fazer isso? Nunca. O seu gabinete era no lá mercadinho? No armazém. E nós tínhamos assim uma relação muito boa até a hora dele morrer. Eu visitei ele constantemente, se não era de sábado, ia de domingo. Ele sentia falta quando eu não ia, sabe? Até teve um fato curioso. O Nivaldo Macedo sempre gostou de ter carro bonito, né? E nós fomos lá um dia, e naquela época o Braulio ainda estava mais ou menos bem. Encostou com um Mercedão, e ele sentado lá na cadeirinha dele. Que carro bonito, não? O Nivaldo falou: mas não é meu. Aí, de quem que é? O Nivaldo falou: do Augusto. Seu? Aí o Nivaldo falou: Zé, esse é daquele dinheiro que vocês fizeram assim os dois na prefeitura. Nunca isso dava. Agora, Gustavo, o que mudou da política de antigamente para a política atual? Olha, você sabe que eu acho que o cidadão, quando ele resolver entrar para a política, ele tem que estar preparado. Porque ele vai lidar com o povo, e particularmente dinheiro do povo. Você entendeu? Se ele não for com a intenção de beneficiar o povo, já se torna complicado. Infelizmente, não é regra geral, tem que explicar. Não é regra geral, mas infelizmente o político já entra com a intenção de levar vantagem. Você tem observado, aí o caso Palocci. Aí, né? A lei do Gerson vale, né? Tem que levar vantagem em tudo. Continua. Então nós estamos acostumados, quer dizer, o número de políticos corretos só é a minoria. Infelizmente é por isso que o país atravessa economicamente uma fase boa, você sabe que está atravessando uma fase boa. Democraticamente não é má, não é? Mas, infelizmente, tem as falcatruas que nós estamos acostumados. Na minha opinião, o pior momento do Palocci foi aceitar o convite do Lula para assumir a Casa Civil. Porque se ele ficasse quieto no canto dele, ele estava cada vez mais rico sem que ninguém amolasse. Mas ele foi assumir o cargo e aí estourou a bomba. Agora complicou, né? E está complicando a vida da presidente também, né? Dilma. Agora, Gustavo, mercadinho, como que foi trabalhar tantos anos lá? Olha, eu sempre tive Foi a sua vida lá dentro, né? Foi. Eu sempre tive um lema: por ser o menor, tinha que ser o melhor. Então, só trabalhando com produto bom. Porque senão não trazia, como é que eu ia trazer o povo? Quando se tratava em artigo de feijoada, eu só trabalhava com artigo de primeiríssima qualidade. Então, quando chegava na época, principalmente Dia das Mães, fim de ano, era uma correria danada. E durante a época também vendia muito, né? E a famosa
batidinha que eu fazia para os casamentos, né? Às vezes os pedidos para casamento vinha 60 litros de uma vez, né? Você lembra, eu sei que não dá para calcular, mas quantos litros você vendeu de batida ali? Ah, deve ter mais de 1 milhão, né? Porque nos fins de semana, os casamentos naquela época não é como hoje, que tem os bufês aprimorados, né? Então e as batidinhas do Gustavo funcionavam. Inclusive teve um caso... Para fora do Brasil, inclusive, né? Para o Japão foi um monte, não que eu exportasse. O pessoal da Rome que ia para o Japão fazia questão de levar. E o pessoal de lá que recebia, então já exigia dele, tinha que levar. E eu tinha que fazer uma embalagem toda especial para que no avião não houvesse problema, né? Mas quanto que exportou, nossa. Quantas histórias naquele mercadinho? Ah, ali tem bastante. Meu Deus do céu, quanta coisa boa. Um fato curioso aconteceu lá, você lembra? Eu sou nesse período de tanto tempo que você passou lá dentro. Ali rolava de tudo, né? Ali tinha de tudo, veja bem. Por exemplo, tinha freguesa que chegava e falava, o senhor trabalha com carvão? Trabalho. E o carvão é fresco? Eu falava, não, é o jeitão dele, né? E se for lembrar, tem muitas histórias ali. E a gente tem uma história curiosa. Havia como porteiro da fiação, na época do seu Rafael Servoni, um senhor alemão que chamava seu Adolfo. Alemão. E como fazia muito frio, ele tomava muito chá. Mas numa noite de frio, assim, ele resolveu colocar um pouco de álcool no chá. E ele percebeu que deu resultado. E aí ele começou. Só que daí ele partiu para a bebida. E um dia ele estava na portaria da fiação e brincando com as moças, já meio bêbado, né? Brincando com as moças e tal, e o seu Rafael chegou, falou com ele, mas não tinha jeito. Seu Rafael, olha, eu vou obrigado a chamar a polícia. Naquele instante ele veio até o meu armazém e, Augusto, eu quero 1 litro de conhaque. Falei, senhor Teodoro, sinto muito, mas eu não posso vender para o senhor já não está bom. Ele falou, você não vai me vender, eu vou pegar. E foi abrir um portãozinho que tinha para ir pegar. Eu falei, Seu Teodoro, se o senhor atravessar o portãozinho, eu chamo a polícia. Naquilo, o senhor Rafael já havia chamado e a polícia encostou. Ele olhou assim e falou, mas que rapidez. E você pegou o tempo auge ali do teu lado da tecelagem, né? Foi. Quantas pessoas não trabalharam naquela tecelagem? 2, 3 ônibus da usina, né, as moças. Na hora da entrada e saída, era um formigueiro ali para vender chocolate, vender bala. Agora, você passa em frente do mercadinho hoje, olha, o que você sente? Olha, ali foi minha vida, você entendeu? E eu continuo, vendia, mas continuo frequentando lá, sabe? Eu estou sempre lá. Até agora eu pedi o prédio para a moça, porque o prédio está velho e está precisando ou passar por uma reforma ou derrubar. E eu doei para meus filhos, eu não tenho mais nada a ver. Sabe? Pai, aquilo lá uma hora vai dar dor de cabeça para o senhor, vai cair na cabeça da moça. Mas você vai aguentar ver aquilo lá derrubado? Derrubado eu acredito até que não. Eu acredito que vou colocar na cabeça deles para dar uma arrumada. Só que precisa estrutura, porque aquilo tem 100 anos. Né? É um dos prédios mais antigos da cidade. Certamente. Né? Educação. Como que você analisa a educação de hoje? Você que foi professor 25 anos, a nossa educação hoje, a gente vê muito falar professor sendo agredido. Nós discutimos isso amplamente com o pessoal das Avencas, em 2 programas, falamos do bullying, falamos de agressão a professor. Inclusive, recentemente, eu vi uma matéria de uma professora que foi ameaçada por 2 alunos, a direção não tomou providência e ela acabou desistindo da carreira dela. Como que você vê tudo isso como um professor aposentado, Augusto? Olha, você sabe que a educação é a viga mestra do país. O país que não tem educação é um problema. Eu me lembro quando eu dava as minhas aulas, quando terminou a Segunda Grande Guerra, o presidente dos Estados Unidos chamou todos os seus ministros e disse a 2 deles, falou, olha, os demais, todos vão fazer economia, menos 2, da educação e da saúde. O que nós vamos economizar nos demais, nós vamos
E hoje você sabe o que é os Estados Unidos. Muito embora esteja atravessando uma fasezinha um pouco difícil, mas todo o tempo que eu lecionei, dizia lá assim, os Estados Unidos chegou no ápice, daqui para frente vai começar a cair. Mas isso já faz 50 anos que está desse jeito, né? Então a educação é tudo. Agora, infelizmente, os nossos governantes não dão atenção a essa parte. Eles têm interesse que o povo seja analfabeto, por causa do voto. É mais fácil, né? Porque um cara que tem um pouco de cultura, ele não se deixa levar, assim, nas eleições, para que eles ganhem fácil. Então, ainda, infelizmente, nós sabemos que tem voto de cabresto, que funciona o dinheiro ainda. Como é que eles se elegem gente aí, malandro, safado? Por quê? Por causa do dinheiro. E você já viu que com a grande parte dos nossos políticos são ricos, certo? E muito. Então, é isso que é o problema. Então, infelizmente, parece-me que agora estão começando a querer mudar o esquema, porque não pode continuar desse jeito. Eles falam que não tem analfabeto no Brasil, meu Deus do céu. Se você pegar entre 10 pessoas... Tem gente saindo da faculdade analfabeto, né? Olha, eu fico bobo. A minha empregada falou, seu Augusto, os meus meninos estão na escola e eu percebo que eles estão mal. Falou, olha, eu vou fazer o tempo que eu não dou mais aula, manda eles aqui para mim, 2 vezes na semana. Rapaz, eu não conseguia ler o caderno deles na 4ª série. Meu Deus do céu. Enquanto era só papo, eles foram... Quando eu pedi o caderno para começar, e comecei a querer dar a matéria, os dois foram embora. Não quiseram mais saber. Gustavo, como que é ser homenageado em vida, né? Você dá nome a uma escola próxima aqui, a TV Cultura, e também a uma avenida importante lá da Zona Leste. Como que é ser homenageado em vida? Olha, eu sempre fui modesto. A minha esposa reclama demais da minha modéstia. Haja visto, o mercadinho continuou por mais de 70 anos daquele jeito. E se você perguntar, mas você não tinha oportunidade para melhorar aquilo? Sim. Até quando meus filhos saíram do último ano que eles fizeram o preparatório lá no CLQ, para depois prestar o vestibular, eu chamei os dois. Falei, vejam bem, nós herdamos dos seus avós algumas coisas, terrenos, casas. Se vocês quiserem, Santa Bárbara é carente de mercado. Só havia o Nasato e o Batalha que tinha inaugurado dele. É carente de mercado. Nós podemos derrubar aqui tudo, fazer um prédio bom e vocês ficam na vanguarda e eu na retaguarda. Deus me livre, pai. Porque os dois foram criados ali junto comigo, estavam no caixa, eu exigia dele. De jeito nenhum, pai, não quero não. Então, eu sempre e minha esposa sempre me criticou por isso. Inclusive, eu tive uma chance muito boa, se quisesse ter mudado para a Americana, havia um barracão ali no centro da Americana, que era do meu sogro. E ele falou, Augusto, se você quiser mudar para cá, eu dou esse barracão para você. Nem assim eu não quis ir. Na escola, inclusive, que leva seu nome, frequentemente você vem visitar, né? De vez em quando eu venho, sim. Eu sou meio ausente, mas vem. De vez em quando eu venho. Nós vamos a mais um intervalo, já já a gente retorna. O papo tá legal, o papo tá gostoso aqui com o Gustavo Escomparim, aqui no programa Em Pauta da TV Cultura.